Glória a Deus. Nós estamos numa série de mensagens que fala pessoas comuns que viveram e vivem o extraordinário de Deus. E hoje nós vamos aprender um pouco mais com a vida de Ruth e Noemi. Gente, eu gosto muito desse livro. Ele traz muitos conceitos, muitas coisas importantes para a gente. A gente já teve aqui o pastor Mateus Soares e ele falou sobre Ruth e Noemi. A gente já teve aqui também na nossa série de famílias, a gente falou sobre Ruth e Boaz e as famílias, como elas são formadas. Mas hoje eu quero trazer para vocês algumas características sobre amizade. Uma amizade segundo o coração de Deus, uma amizade leal. E para isso, eu queria trazer algumas fundamentações antes, para a gente sair todo mundo do mesmo ponto de partida, tá? A primeira coisa que eu preciso lembrar vocês é que todos nós, seres humanos, fomos criados com apenas um propósito. Quem sabe qual é? Muito obrigada, gente. As meninas aqui estão afinadinhas. Nós fomos criadas com um único propósito, que é relacionamento. Nos relacionarmos com Deus e nos relacionarmos com a obra criada. Só que Deus também nos deu um único propósito, né, que é o relacionamento, e uma única missão. E essa missão é a missão da reconciliação. E não tem como a gente reconciliar a obra criada com o seu Criador, senão por meio de relacionamento. Só que a mulher, gente, quando ela foi feita, Deus deu um dom específico para ela, que é o dom de gerar, é o dom de criar ambientes, é o dom de potencializar, é o dom de multiplicar. E sabe o que é interessante? Porque Deus, Ele nos fez dentro do jardim. Ele nos fez no interno da sua presença. Ele nos fez dentro da casa. Justamente para que a gente tivesse essa consciência de que as nossas atribuições, as nossas características, elas são para potencializar a unidade dentro das nossas casas. Então, você tem uma capacidade especial para gerar amizades, para criar relacionamentos, para potencializar a vida de outras mulheres. E não é isso que a gente vive? A gente ama fazer amigos. A gente faz amigos para nós mesmos, a gente arruma amigos para os nossos maridos, a gente arruma amigos para os nossos filhos, não é? A gente quer ali, não, ó, esse aqui você tem que fazer amizade com esse. Eu vou chamar aqui, a gente vai fazendo um monte de coisa. E quando a gente ainda percebe que tem alguém meio deslocado, o que a gente faz? Ah, eu vou dar um jeito de arrumar um amigo para essa pessoa. Por quê? Porque isso está na gente. Nós somos completamente relacionais. E tudo seria muito perfeito se não houvesse Gênesis 3, se não houvesse a queda, se não houvesse o pecado dentro de nós. Porque o pecado, gente, corrompeu a nossa identidade e automaticamente corrompeu também todas as nossas relações. Então, as amizades que nós vivemos, muitas vezes a gente vive de forma egoísta, de forma individualista. E a gente começa a trocar as coisas. A gente começa a criar expectativas sobre a vida do outro e nós aprisionamos o outro. E isso nos frustra. Só que a gente esquece que nós também somos pecadoras e que nós também frustramos o outro. Às vezes nós nos enchemos de cobiça, de inveja, de orgulho. E tudo isso tem deturpado as nossas amizades. Mas hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você acredita em amizade verdadeira? Levanta a mão quem acredita em amizade verdadeira. Glória a Deus, eu fico muito feliz. Sabe por quê? Porque se você não levantou a sua mão dizendo que acredita numa amizade verdadeira,
é porque você não vive as suas amizades baseadas na verdade. Porque se eu vivo as minhas amizades baseadas na verdade, eu tenho que acreditar numa amizade verdadeira. Porque eu a cultivo, eu a promovo, eu a reparto. Então, se você não levantou a sua mão, eu gostaria muito hoje que você abrisse o seu coração, para que o Espírito Santo do Senhor ministrasse sobre você e hoje trouxesse para você a convicção de que você pode sim ser uma amiga verdadeira, que você pode sim ser uma amiga leal. Então hoje nós vamos tomar a decisão juntas de ser leal às pessoas que caminham conosco. Eu quero que vocês abram, por favor, a Bíblia de vocês em Ruth. Nós vamos ler alguns versículos do 1 ao 18, e nós vamos ver, então, algumas características que a gente pode trazer para as nossas amizades e também para a gente aprender a fazer esses filtros. Porque, gente, se a gente tem o pressuposto de que há amizade verdadeira, a gente também tem que entender que há amizades falsas. E aí a gente não precisa nem falar muito sobre elas, né? Eu acho que todos nós aqui já vivemos alguma experiência, alguma situação. Então, hoje a gente vai focar o nosso olhar naquilo que Deus pode gerar nas nossas vidas. E nós vamos ver, então, na vida de Ruth e Noemi. Vamos lá? Todo mundo abriu? Ruth 1. A gente vai ler, então, dos versos 1 ao 18. Deixa eu projetar aqui, gente, que senão também, né, eu esqueço. Vamos lá. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por um tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá e chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Órfã e a outra Ruth, e depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha sem os 2 filhos e o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viria em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela com as suas 2 noras partiu do lugar onde tinha morado, e enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse então às suas noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijo de despedida, mas elas começaram a chorar bem alto. E lhe disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Eu estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda houvesse esperança para mim, mesmo que eu me casasse esta noite, depois desse luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar bem alto. Depois Órfã deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe, e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morrerei, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Vamos orar? Deus, nós queremos te pedir que o Senhor venha agora ao nosso encontro.
Venha, Deus, tirar todos os preconceitos, todas as distrações e venha ministrar mediante a Tua palavra sobre as nossas vidas. Que o Senhor venha trazer cura, discernimento, libertação e principalmente comprometimento com a Tua palavra, com o Teu Espírito, para que a gente possa viver a Tua vontade, o Teu propósito, a missão que o Senhor nos deu e que a gente possa revelar os dons que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje, eu quero trazer para vocês 4 características que eu destaquei nessa amizade de Ruth e Noemi, que para mim, gente, é uma das narrativas mais bonitas sobre amizade na Bíblia. Eu gosto muito e, para falar a verdade, para muitos, essa amizade é uma amizade improvável, porque é uma amizade entre nora e sogra. Isso não acontece na minha vida, viu, gente? Minha sogra está aqui. Ela até abaixou a cabeça, mas eu quero honrar a vida dela, porque ela é uma mãe para mim. Eu sou agraciada pelo Senhor para viver como Ruth. Então, mesmo que para alguns seja incompreensível e às vezes inexplicável, improvável, Cristo nos mostra que para Ele nada é impossível. Então, se a gente pode ser amiga da nossa sogra, a gente pode ser amiga de todas as pessoas, não é mesmo? Mas vamos lá. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês é que a amizade leal é aquela que, em meio às dificuldades, o sentimento sempre prevalece. No verso 11, diz assim: Disse, porém, Noemi: Voltem, minhas filhas, por que vocês iriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Nesse momento, gente, a realidade de Noemi veio à tona. Ela era uma mulher estrangeira, numa terra que não era dela. Ela foi para lá com seu marido, com seus filhos, mas eles vieram a falecer. E ela se encontrou numa situação muito complicada, porque as viúvas naquele tempo, elas não tinham quem prover casa, sustento, comida para elas. Se elas perdessem o seu marido, elas tinham que contar com os seus filhos. Só que Noemi também perdeu os seus filhos. Então ela estava desamparada. E aí ela ouve que Deus está abençoando o seu povo. E ela fala assim: olha, se eu vou precisar viver da compaixão, do amor das outras pessoas, eu vou ter que ir para aqueles que me amam, para aqueles que me conhecem, para o meu povo. E ela decide então voltar para a sua terra. E as noras vão com ela, mas ela fala assim: gente, não tem justificativa para vocês irem comigo. Eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Eu já sou velha, não tem como eu casar novamente. Mesmo que eu case, vocês não poderão esperar os meus filhos crescerem. Porque naquela época tinha esse costume: se a mulher perdesse o seu marido, ela poderia casar com um dos seus irmãos para dar continuidade à geração ao nome dele. Só que ela não tinha mais. Então ela vira para as suas noras e fala assim: olha, voltem para as suas casas. Vá ficar com a mãe de vocês, com o pai de vocês, para ver se vocês conseguem ter a felicidade novamente. Porque eu não tenho mais nada para lhes oferecer. Mas, nesse momento, a gente consegue perceber a força de um sentimento nascido por meio de Deus. Foi exatamente nesse momento que a amizade, ela foi provada não mais pela conveniência, mas sim pela responsabilidade. Ambas as noras tinham ali um amor pela sua sogra. E ambas tinham que fazer uma decisão. E antes que a gente julgue Orfa e fala assim: Orfa não amava tanto a sogra dela, gente, o texto diz que elas choraram alto. Cá entre nós somos emotivas. A gente chora mesmo o tempo todo. Só que a gente chora assim, né? Contida, você enxuga suas lágrimas, você abaixa a cabeça, às vezes você faz só um mínimo. Quando que a gente chora alto? Se você não estiver dando à luz a um filho, você está com uma angústia tremenda.
ou com uma felicidade exuberante que você não consegue se conter. Então ela sofreu sim por esse momento de separação com a sua sogra. Ela sofreu sim com esse momento de dor. Mas o que diferencia Ruth de Orfa? A lealdade. Ruth olhou para Noemi e não olhou para ela pelo que ela poderia lhe dar, mas sim por quem ela era. E ela conseguiu então se manter fiel, ela conseguiu se manter leal, mesmo que Noemi não tivesse nada para lhe oferecer. Essa não era a sua motivação. Ruth sabia que Noemi não poderia lhe conceder mais a felicidade de reconstruir a sua família. Mas apesar disso, ela permaneceu ao seu lado. Porque um amigo verdadeiro, uma amiga verdadeira, ela abre mão às vezes de si mesma, da sua vontade, daquilo que ela gostaria para ver o sorriso naquele que ela ama. Então, Ruth, nesse momento, nos mostra que a amizade leal, ela se prova nos momentos de solidão e de deserto. Nos momentos em que um dos lados está tão fragilizado pelas dificuldades da vida, que tem o privilégio de contar com o apoio daquele que tem condições de estender a mão. Ruth nos ensina aqui que o valor de uma amizade está naquilo que o outro é, e não naquilo que nós podemos obter sobre ele. E isso precisa ser uma verdade para a gente. Hoje nós precisamos avaliar as nossas amizades, porque muitas vezes a gente se aproxima de pessoas na perspectiva de alcançar algo, de conquistar algo, de ter algo, e nós precisamos romper com isso. Nós precisamos ser amigas das pessoas por quem elas são, por aquilo que elas geram. Porque quando nós escolhemos uma pessoa para ser nossa amiga, essa pessoa já conquistou o nosso coração por quem ela é, por ela mesma. E nós precisamos fazer esse filtro nas nossas relações. Porque a relação de Ruth e Noemi, gente, não aconteceu do nada, não foi da noite para o dia. Noemi semeou no coração de Ruth todos os dias. Ela a recebeu na sua casa, ela a amou, ela serviu, ela cuidou dela todo o tempo. E a presença de Noemi e a vida de Noemi constrangeu tanto Ruth, que ela falou assim, gente, eu não posso ficar longe dessa mulher. Ela me influencia tanto, ela me faz ser tão bem que eu preciso permanecer com ela. Mesmo que ela não tenha nada a me oferecer, eu aprendo muito com quem ela é. Então a convivência com Noemi constrange Ruth e faz dela uma mulher completamente diferente. Para Noemi, tanto a Ruth como Orfa, elas não eram apenas noras. Elas eram as filhas na lei. Elas se tornaram suas filhas. Por isso que ela chora, ela se compadece. Ela fala assim, filhas, eu quero o melhor para vocês. Esse amor era recíproco. Então nós precisamos aprender a olhar para as pessoas, além da utilidade delas. Nós precisamos olhar para as pessoas como Deus olha, com o amor altruísta. Sem esperar receber nada em troca. Porque só assim nós conseguiremos permanecer. Só assim nós conseguiremos ter amizades verdadeiras, mesmo que nós não sejamos correspondidas. Sabe por quê? A gente não faz amiga para se preencher. Nós já somos completas em Cristo. Nós fazemos amigas para transbordar sobre elas e para fazer com que a caminhada seja mais leve e mais divertida. Por isso que nós fazemos amigas. Porque as relações que nós construímos, elas não nos completam, mas elas nos ajudam a cumprir o propósito que Deus nos deu, que é de reconciliar todo mundo com Ele. Por isso que nós nos aproximamos das pessoas e passamos a conviver com elas. E é nesse momento de dor, de luta, que nós damos valor a realmente o que as pessoas são. Provérbios 17 diz assim, em todo tempo amo o amigo, mas é na angústia que nasce um irmão.
Em segundo lugar, a amizade leal é aquela em que a companhia faz diferença. No verso 16, Ruth fala assim: não insista comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei. A amizade e a companhia de Noemi fizeram tamanha diferença na vida de Ruth, que ela decidiu segui-la até o fim. Ruth não poderia entender mais a si mesma sem a presença e a influência da sua sogra, Noemi. Então ela fala: olha, não insista, eu não arredo o pé, eu ficarei com você. E assim também não é com a gente? Quantas vezes que você já tomou uma decisão, você já fez alguma coisa porque um amigo te aconselhou? Quantos hábitos você já mudou na sua vida porque você foi influenciada por uma amiga que tem buscado fazer a diferença? A convivência, gente, ela gera mudanças. A gente tem vários ditos populares aí, né? Tem um que diz: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. A palavra do Senhor em 1 Coríntios 15:33 diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Então nós precisamos entender que com quem nós convivemos, com quem nós abrimos o nosso coração, isso moldará o nosso comportamento e com o tempo mudará também a nossa forma de pensar. Por isso que nós temos que refletir em quais as companhias, como a Priscila falou aqui, que têm influenciado a nossa vida. E refletir se nós estamos influenciando as nossas amigas também de maneira correta. E eu queria te trazer um exemplo. Eu tenho vivido um tempo na minha vida de agora muitas descobertas. Porque eu estou com várias restrições. Estou com restrição ao açúcar, ao glúten, ao leite, ao ovo. E eu tenho uma amiga, gente, que me constrange. Porque essa amiga, ela pegou isso como se fosse para ela também. Ela muda o cardápio do domingo da família inteira. Ela está fazendo um curso vegano só para fazer receitas e me ensinar a fazer comidas que eu possa comer. Ela saiu por aí procurando cacau, sabe a fruta cacau? Para ela fazer ela mesma o chocolate, sem leite, sem açúcar, porque ela sabe que eu amo chocolate. Essa amiga minha é a minha sogra. Gente. E ela me constrange. Sabe por quê? Porque ela pegou as minhas dores e ela influencia todo o ambiente e ela promove para que isso me potencialize. Essa influência faz diferença na nossa vida. Ela tem me influenciado a permanecer firme, a não desanimar e a falar assim: não, eu consigo, eu vou inventar. Outro dia eu inventei, né, gente? As meninas morreram de rir. Que eu inventei um bolo sem leite, sem ovo, sem farinha. Ela falou: vocês fizeram um bolo sem bolo, porque não tinha nada de bolo. Mas fiz. Então, isso impulsiona a gente, isso nos coloca para cima. Então, nós precisamos ter esse tipo de companhia que faz diferença nas nossas vidas. E a Noemi, gente, fez uma diferença total na vida da Ruth. Porque quando Ruth chegou lá em Judá, Ruth era estrangeira, era viúva. Ela seria completamente excluída da sociedade. Mas tem um versículo que fala assim: agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que você é uma mulher virtuosa. Isso aqui é Boaz, quando ele começa a proteger Ruth, ele fala assim: eu soube do que você tem feito pela sua sogra, do amor que você tem por ela, de tanto que você tem se sacrificado, e você é uma mulher virtuosa por isso. Ruth, ela teve a proteção nessa terra que ela era desconhecida, por causa da influência que ela adotou, por causa das mudanças de hábito que ela assumiu por conviver com Noemi.
Inúmeros eram os motivos pelos quais Ruth se sentiu impulsionada a permanecer ao lado dela. Ruth era sua amiga e a sua companhia lhe fazia um bem tão grande e principalmente fez com que Ruth encontrasse a sua verdadeira identidade como filha de Deus. A vida de Noemi se tornou um exemplo de vida em todos os aspectos para ela. E a influência da sua sogra fez que a moabita se tornasse filha do Deus vivo. E esse é o nosso terceiro ponto. A amizade leal é aquela em que os alvos espirituais são estabelecidos e almejados por ambas as partes. O verso 16, Ruth termina assim: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. A amizade, segundo o coração de Deus, manifesta quando um amigo tem a capacidade de apontar Deus o tempo inteiro para a sua vida. Quando ele sempre vira o seu olhar para a palavra do Senhor, para quem é o seu Criador. Não basta ser amiga para dizer, ou dar um tapinha nas costas e falar assim: ah, vai dar certo. Você vai conseguir. Tenha força. Isso é muito fácil, gente. Mas a amiga leal, a amiga segundo o coração de Deus, é aquela que permanece com uma palavra de bênção e uma palavra de fé, vinda do coração do Criador para proferir sobre a sua vida, baseada em Jesus Cristo, para declarar que você é mais do que vencedora. Então a amiga é aquela que quando você está em lutas, em dificuldades, vira para você e fala assim: olha, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você prevalecerá. É aquela amiga que quando você está sofrendo por causa de mentiras, difamações, te lembra que nenhuma arma forjada contra a sua vida prevalecerá. É aquela amiga que quando você está em meio às lágrimas, ela te lembra: olha, Jesus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. É aquela amiga que quando você está em densa noite escura, ela te lembra que a alegria sempre vem ao amanhecer. É aquela amiga que mesmo diante de uma dor forte ou da morte, mesmo que ela não tenha palavras, ela se faz presente. E faz com que o Espírito Santo esteja presente por meio dela. Isso é ter uma amiga leal. Isso é ser uma amiga leal. É um estilo de vida que leva as pessoas a Deus, que promovem essa caminhada com Deus. Ambas crescem no conhecimento, na graça de Cristo Jesus. Ambas compartilham experiências, ensinam, corrigem. Amigas, elas buscam a santidade. E por mais que a gente ache que às vezes a santidade é algo impossível, inatingível, gente, não é. A santidade é possível sim. Nós podemos viver sim, porque as verdadeiras amigas, elas sempre ensinam por meio dos seus próprios testemunhos. Por meio das suas próprias vitórias. Nós devemos juntas buscar uma vida santa, justa e irrepreensível. E essa amizade leal, essa amizade que nos leva para perto de Deus e nos faz semelhante a Ele, exige coração ensinável. Porque em se tratando de vida espiritual, nós nunca estaremos prontas. Nós sempre teremos algo para crescer, aprender, algum pecado para lutar. E quando nós fazemos isso ao lado de uma amiga, tudo se torna mais fácil. Quando você confessa a Deus o seu pecado, você é perdoada. Mas quando você compartilha com uma amiga, você é curada. A amizade, gente, é dádiva do Senhor. E um amigo segundo o coração de Deus, ele não se torna uma pedra de tropeço no nosso caminho. Mas ela nos torna e traz uma motivação de nos fazer semelhantes a Jesus. Essa é uma amiga verdade. Essa é aquela que é leal a nós. E o último ponto que eu quero trazer para a gente é que a amizade leal é aquela em que a fidelidade permanece
até o fim. No verso 17, Ruth fala assim: me faça assim o Senhor, e outro tanto se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Forte, né? As palavras de Ruth. Ela está dizendo: olha, Noemi, só a morte para me separar de você. E Ruth, gente, ela foi fiel, ela foi leal, ela permaneceu até o fim. E essa lealdade venceu toda a perda, toda a adversidade, venceu todo o sentimento que poderia afastá-la. Essa amizade venceu o preconceito racial, venceu a diferença de idade, enfrentou períodos de escassez, períodos de fartura. Foi uma amizade que ultrapassou os limites da razão humana e comprovou que Deus era o centro da vida delas. Por Ruth ser fiel a Noemi, houve uma ressignificação de identidade. Quando Noemi foi embora para sua terra, as pessoas chegaram e falaram assim: gente, olha lá, é Noemi, é Noemi. E ela falou assim: não me chamem mais Noemi, me chamem de Mara, porque Deus tem me feito angústia. Eu não sou mais feliz. Mas a fidelidade de Ruth, a lealdade de Ruth, o amor dispensado por Ruth a Noemi, ressignificou a sua vida, ressignificou o seu nome, porque lá no capítulo 4, no verso 13 e 15, diz assim: Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concebeu que ela engravidasse e desse à luz a um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não deixou você sem resgatador. Que o seu nome seja lembrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e te sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Uma amizade que é estabelecida nos padrões do Senhor, que suporta todas as adversidades, que influencia a sua vida e te aproxima de Deus, é uma amizade que pode mudar a sua geração, o seu nome, a sua família. O nome de Noemi, gente, passou para a genealogia de Jesus. Ela foi parte da genealogia de Davi. Tudo isso porque Ruth tomou uma decisão de ser leal, de ser fiel. Então a vida de Ruth nos ensina que uma amizade segundo o coração de Deus manifesta-se em meio às dificuldades, quando a companhia faz diferença, quando os alvos espirituais são estabelecidos e almejados, e quando ela permanece até o fim. Nós podemos ter esse tipo de amizade, se nós tomarmos o compromisso de vivermos isso a partir de nós. Amiga é aquela que estende a mão quando todos a encolhem. Amiga é aquela que ouve quando todos querem falar mais alto. Amiga é aquela que fala quando todos querem ir ao erro e ela te aponta que aquilo não é certo. Amiga é aquela que está presente quando todos te dão as costas. É aquela que chora com quem chora, é aquela que se alegra com quem se alegra. É aquela que nem sempre tem uma palavra para dar, mas sempre tem um ombro para oferecer. É aquela com quem se pode desabafar, mesmo sabendo que a situação permanecerá a mesma. Ela vai estar lá, te ouvindo. É aquela que traz felicidade nos momentos infelizes da nossa vida. É aquela que numa conversa rápida ao telefone consegue mudar por completo a visão da vida e faz com que aqueles problemas se tornem tão pequenos. É aquela que repreende no momento oportuno, que fala o que a gente não quer ouvir e que chama atenção quando é necessário. É aquela que não mede esforços para ver a felicidade estampada no rosto de alguém. É aquela que se faz presente em todas as ocasiões,
nas tristezas, nas alegrias, nas horas boas, mas também nas horas difíceis. É aquela que sempre tem uma oportunidade para nos abençoar. É aquela que mesmo quando ela está no deserto, ela tem alguma água para te oferecer. Porque ela sempre busca numa fonte que é insaciável, que é a fonte de Jesus Cristo. Você pode ser essa amiga. Você pode vivenciar isso na sua vida. Você pode cultivar esses relacionamentos. Você pode ter uma amizade verdadeira, porque você pode ser uma amiga leal. Só que eu sei que a gente pode já ter tido muitas dificuldades com amizades. E isso pode ser um ponto de barreira para que a gente consiga avançar. Por isso, vocês vão receber agora uma folha e uma caneta. Vocês já receberam, né? A folha e a caneta. E eu queria que a gente fizesse 3 reflexões. A Mari vai vir aqui ministrar uma música para a gente. E eu queria que você fizesse nesse papel 3 colunas. A primeira coluna, você vai colocar as amizades que te magoaram. Sabe aquelas pessoas que te feriram? Você vai escrever o nome delas aí. Aquelas pessoas que às vezes te traíram, que falaram mal de você, que às vezes não foram o seu braço amigo na hora que você precisou. E você vai escrever o nome delas aí, porque nós precisamos liberar perdão. Nós precisamos dizer, olha Pai, hoje eu entendi que ela talvez não conhecesse o Senhor como eu conheço. E hoje eu quero ministrar sobre a vida dela, mesmo que ela não esteja aqui, o perdão do Senhor. Porque eu não quero que isso seja uma trava sobre o meu coração. Então você vai anotar o nome dessas pessoas que o Espírito Santo vai te trazer no seu coração. Na coluna do meio, você vai colocar as amizades que você precisa pedir perdão. Porque nós não somos perfeitas. Com certeza, nós já falamos mal, nós já mentimos, nós já negamos auxílio. Com certeza, nós já magoamos alguém. Porque nós não fomos fiéis. Nós não permanecemos. Nós abrimos mão. Nós desistimos. Nós deixamos a pessoa para trás. Então você vai anotar o nome dessa pessoa aí também. E você vai orar pedindo para que Deus libere perdão no coração dela. E na última coluna, eu quero que você se desafie a colocar no mínimo 2 nomes. Que você vai se empenhar para cultivar uma amizade que vai superar todas as situações, todas as circunstâncias, que vai aproximar essa pessoa de Deus, que vai fazer com que essa pessoa se encontre com Ele, seja uma potencializadora. Você vai colocar 2 nomes aí para você se comprometer em cultivar essa amizade de lealdade. Então, enquanto a gente escuta essa canção, que você possa anotar esse nome aí em espírito de oração. E depois eu vou voltar para a gente orar sobre eles. Não existe